Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Milton Damasceno. Hoje eu estou com 55 anos de idade. Foi, Paulinho, há 35 anos que tudo isso se deu. Eu tinha 20 anos quando os fatos aconteceram. De lá para cá, eu fico muito impressionado quando eu conto essa história para as pessoas. E isto fez com que eu mudasse a minha concepção com relação à vida. Porque eu até 20 anos de idade, eu sinceramente, eu zombava dessas coisas que o pessoal diziam serem místicas, misteriosas, sobrenaturais. Sabe o Padre Quevedo? Eu tinha mais ou menos aquele pensamento do Padre Quevedo: isso não existe. Isso não existe. Era a forma que eu tinha de encarar a vida. Mas aos 20 anos de idade, isso iria mudar de uma maneira bastante substancial. Eu vou contar. Eu morava com o papai numa cidade chamada São Tomé das Letras. E foi lá que o papai havia adquirido uma casa. A nossa família é grande, Paulinho. Nós somos em 4 irmãos. Mais papai, mais a mamãe e a minha avó que morava conosco. Então nós éramos em casa em 7 pessoas. E o papai finalmente havia conseguido comprar uma casa boa, sabe? Uma casa que tinha 4 dormitórios. A vovó teria a partir dali um quarto só para ela. E eu me lembro que o meu pai fez um excelente negócio naquela casa. O papai, ele negociou com umas pessoas. Aqui uma informação, ok? Eu não sabia, tá? Aqui uma informação, mas se eu era cético, por não acreditar em coisas sobrenaturais, o meu pai também tinha essa característica. Eu não sabia, o único que sabia disso, quem tinha essa informação, só uma pessoa, era o meu pai. Então ele comprou aquela casa em São Tomé das Letras, mas ele tinha uma informação de que talvez a casa fosse mal assombrada. Mas o papai, ele zombava disso. Eu havia puxado a meu pai. Embora, quando ele tivesse fechado o negócio com essa casa, eu não soubesse e nenhuma pessoa da nossa família sabia disso. Só ele. Meu pai, por via das dúvidas, talvez, antes de mudarmos para casa, ele resolveu fazer uma reforma. Como ele pagou barato, a pessoa que vendeu a casa para o meu pai, ela vendeu abaixo do preço de mercado. De novo, guarda essa informação. E esse preço foi mais em conta porque já havia corrido por São Tomé da Letra a fama de que talvez a casa fosse mal assombrada. Então meu pai já comprou mais barato. Como ele fez essa economia, ele ficou com uma quantia de dinheiro sobrando para o negócio da casa. Então ele resolveu fazer uma reforma. Papai deduziu o seguinte, falou, já que o pessoal fala isso, acho bobagem. Mas se eu fizer uma reforma na casa, mudo alguma coisa, faço uma pintura na casa, a casa era um sobrado, uma casa boa, 4 dormitórios, eu faço uma pintura na casa. Eu mando até pintar, a casa era de forro, a casa tinha forro. Eu mando fazer uma pintura até no forro. Eu mando dar uma reformada boa, uma caribada boa e vou viver lá com a minha família, porque nós éramos, repito, 7 pessoas na casa.
Ok. Então, naquele dia, devia ser mais ou menos o quê? Umas 18h30, 6h30 da noite, a noite já tinha caído, já estava assim escuro, não totalmente, mas já escuro. Eu resolvi passar pela nova casa, que estava totalmente vazia porque os pedreiros estavam reformando. A casa estava sendo reformada. Eu falei, vou dar uma olhada. Afinal de contas, eu vou me mudar para cá, eu vou dar uma passadinha lá. Eu estava com um Fusca que o meu pai tinha, parei em frente à casa, os pedreiros fecharam o portão da frente com corrente cadeado, eu tinha levado, aliás, na verdade ficava já dependurado na chave do Fusca do papai, a chave daquele cadeado, então eu estava com a chave do cadeado, eu abri, entrei na casa, mas antes eu tive cuidado de passar de novo a corrente, fechei o cadeado, e entrei na casa, já estava escuro, mas a casa, como tinha pedreiro trabalhando, ela já tinha luz, já tinha inclusive lâmpadas colocadas no lugar. No que eu cheguei, eu entrei assim pela garagem da casa, era a parte térrea da casa, e ali naquela parte térrea, eles estavam realizando a pintura. Havia um plástico preto no chão, e sobre aquele plástico preto, era um plástico que estava cobrindo assim todo o chão era grande, sabe? Aquela sala de baixo era grande. E no finzinho desse plástico preto, estavam aquelas latas de 20 litros de tinta em cima. Quando eu entro ali, que eu acendi a luz, eu vi com esses olhos que um dia a terra haverá de comer. Eu vi com os meus olhos sair debaixo daquele plástico preto que havia ali, eu vi sair um cachorro. Eu levei um susto, porque no que eu acendi a luz, eu vi um plástico se mexendo, e debaixo daquele plástico saiu um cachorro preto, grande. Eu levei aquele susto, e o cachorro, quando ele saiu, ele não me encarou, e nem eu tive coragem de encará-lo. Ele saiu e subiu a escada, porque nós estávamos no térreo da casa. Havia a escada para a parte íntima da casa, né? Ele subiu a escada da casa, aquele cachorro. Eu falei, meu Deus do céu, um cachorro. Mas ele estava debaixo daquele plástico preto. Um cachorro grande, também preto, de rabo longo. Meu Deus do céu. E eu pensei na hora, esse cachorro, será que ele é um cachorro louco? O cachorro, ele meio que fugiu de mim. Mas não é que ele tivesse com medo de mim. Talvez acuado, né? Ficou acuado, e o cachorro ficou indefeso com a minha presença, e onde ele viu vaga para correr era para a parte de cima da casa, então ele correu para a parte de cima. E eu pensei comigo, saio, vou embora e deixo esse cachorro aqui, mas peraí, ninguém mora na casa, que cachorro é esse? Os pedreiros não teriam um cachorro na casa do meu pai, meu Deus do céu. Os pedreiros estavam realizando a reforma da casa, não havia lógica para isso. Como havia um pedaço de madeira com o qual os pedreiros mexiam aquela tinta, eu me lembro assim que havia um barrado até nesse pedaço de pau, mas a tinta estava seca, porque eles mexeram aquela tinta látex que pinta a parede, então estava seca. Era uma espécie assim de uma ripa, até grande a ripa, era até mais alta do que eu, aquela ripa. A metade dela estava pintada porque eles mexiam aquela tinta, eles mexiam naquelas latas grandes, eles mexiam com aquela ripa. Então mais ou menos ela tinha um barrado de tinta e a outra parte estava limpa. Eu peguei na parte limpa. Veja, eu não sou nenhum homem agressivo. Eu ia usar aquela ripa assim como uma defesa com respeito àquele cachorro, porque eu não ia deixar aquele cachorro lá em casa, ou dentro daquela casa. Aquele cachorro poderia passar fome ali, sei lá. Tem um detalhe importante que eu preciso informar a vocês. Era uma noite de sexta-feira. No dia seguinte, os pedreiros não iriam trabalhar. Depois viria o domingo, aquele cachorro não podia ficar preso ali. Então eu, de posse daquela ripa, falei, se o cachorro vier pro meu lado, eu me defendo. Eu comecei a subir aquela escada para poder ver onde estava esse cachorro. Eu queria apenas espantar o cachorro. Espantar, depois que ele tivesse ganhado aquela parte lá de fora, eu abriria o portão para ele ir embora. Mas na hora, eu não mexi com o portão, não mexi com nada. Eu peguei a ripa e comecei a subir com muito cuidado aquela escada. E o medo do cachorro se apavorar e descer
esbarrando contra a minha pessoa naquela escada que era apertada, porque eu temia, porque ali talvez não coubesse eu e o cachorro. E o cachorro era grande. Então eu fui assim, sabe, eu fui na ponta dos pés, com aquela ripa na mão, com aquele medo do cachorro, medo do ataque do cachorro. Até aí, eu não tinha enxergado ainda, por ser uma pessoa cética, nada de sobrenatural. Eu vou atrás do cachorro. Então eu subi com cuidado aquela escada. E quando eu ganhei a parte de cima da casa, eu fui... Havia assim uma sala também na parte de cima. Em sequência àquela sala havia um corredor onde haveria distribuição de 4 dormitórios. Então a parte íntima era uma sala longa, retangular. Numa lateral desse retângulo, o corredor, e ali a distribuição de 4 quartos, fazendo meio que um zigue-zague, sabe? Era um quarto para a direita, um quarto para a esquerda, um quarto para a direita, um quarto para a esquerda. Era um zigue-zague. As portas eram quase uma de frente para a outra, num ângulo assim bem pequeno de diferença. Eu fui naquele corredor, a ripa na mão. Falei, não, o cachorro só pode ter entrado num dos quartos. Eu entrei no primeiro quarto, bati a mão no interruptor, a luz se acendeu, tinha luz. Não havia cachorro. Vou no segundo quarto. No segundo quarto, bati a mão no interruptor, havia luz e não tinha cachorro. No terceiro quarto, falei, só pode estar aqui. Cada vez diminuindo o espaço físico da casa onde eu pudesse encontrar o cão. E aí no terceiro quarto, o mesmo processo. Eu bati a mão no interruptor, acendi a luz e não havia cachorro. E o coração quase que saindo pela boca, porque agora eu vou me encontrar com um cachorro. É o quarto que seria o último. Aquele quarto era o maior, onde ficaria o casal, a minha mãe com o meu pai, sabe? Aquele quarto tinha até banheiro dentro. Então esse quarto é chamado suíte, né? O quarto que tem um banheiro. Era o último. Naquele último quarto, quando eu acendi a luz, eu falei, não, no quarto não tá. Será que no banheiro? Só que aí eu fui batendo a ripa na frente, tipo, se ele estiver no banheiro, que eu tinha medo, que se nós nos encontrássemos naquela portinha do banheiro, o cachorro, ele ia bater em mim, ele ia me morder, ele ia me atacar. Então eu coloquei assim a ripa na frente, meio que cutucando, que se o cachorro tiver, ele vai se espantar, ele vai sair. Eu comecei assim a cutucar, nada. Ué, não é possível. Não é possível, o cachorro subiu aqui, ele não saiu. Ah, havia uma sacada. Nesse último quarto, que seria esse quarto ocupado pelo meu pai e pela minha mãe, onde tinha um banheiro, havia uma sacada. Então tá na sacada. E para completar a minha suspeita, a porta estava assim, aberta. O espaço que estava aberto, aquela porta para a sacada, passava o cachorro. Ele tá aqui, ele tá na sacada. E quando eu ganhei a sacada lá, já escuro e não tinha luz, mas a própria luz da lua clareava. Quando eu olhei com aquela luz da lua, que eu procurei o cachorro, eu não encontrei. Não é possível. Fiz todo o caminho da volta, com todo cuidado, a ripa na mão, o medo do cachorro, ainda com medo do cachorro. Desci na parte térrea da casa, também na parte térrea da casa eu procurei pelo cachorro, procurei no quintal, o quintal todo fechado, todo morado, e o portão fechado com o cadeado e a corrente. O cachorro não está mais aqui. O cachorro não está ocupando mais esse espaço. Depois que eu tive a certeza absoluta, eu comecei, inclusive, Sabe quando você começa a imitar cachorro para ver se você chama atenção? Uou! Eu comecei a fazer esse papel ridículo. Uou! Uou, 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 uou! 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 Uou, 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 uou! Eu comecei a imitar o cachorro. E eu acho que eu imitei com um volume de voz tão alto que, se eu não chamei a atenção daquele cachorro que estava dentro da minha casa, quer dizer, da minha futura casa, já era a casa do papai, mas nós não morávamos lá ainda. Eu chamei a atenção da cachorrada da vizinhança, que começou a latir. Eu falei, bom, até gostei que a cachorrada da vizinhança começou a latir com aquele meu barulho, porque agora o cachorro vai se manifestar. Que nada, não havia mais cachorro na casa. E aí eu fiquei assustado. Já tremendo de medo, com a noite escura, eu nem tive coragem de voltar para apagar as luzes da casa. Não deu! Mas você não é cético? Você não acredita nessas coisas? Pois é, desta vez
eu deixei, sei lá, o ceticismo de lado. Eu caminhei, fui até o portão, já trêmulo, com medo. Eu abri aquele cadeado já numa velocidade maior. Eu já, para colocar a corrente, fiquei nervoso. Ainda assim, eu consegui fechar o cadeado. Eu entrei no Fusca que pertencia a meu pai. Eu voltei para casa e aí eu fui conversar com quem? Com o meu pai. O pai: oi, Milton, eu passei lá na casa. Você passou na casa? E aí, tá ficando bonita? Sinceramente, eu nem tinha prestado atenção no trabalho que havia sido feito. Senti cheiro de tinta nova, mas eu fiquei tão apavorado com a história do cachorro que eu não tinha prestado atenção em nada. Então eu fui honesto com o meu pai. Pai, eu nem vi direito. Por quê? O que foi? Tá com a cara assustada? O que foi, filho? E eu contei pro meu pai o que foi que aconteceu. O meu pai, se de início ele estava meio que zombeteiro a escutar, ao final de tudo, e vendo a seriedade com a qual eu falei, foi aí que o meu pai me falou aquilo. Você acredita que eu paguei mais barato nessa casa? Porque disseram que ela era mal assombrada. Só que eu e o meu pai, nós éramos céticos. Nós não acreditávamos nisso. Mas a história agora chegou para cada um da família. E havia irmão, nós éramos em 4, havia irmão e uma irmã minha dizendo que já tinham medo de mudar para aquela casa. Já tinha gente sugerindo pro papai para ele vender, colocar a casa à venda. O que meu pai não ia fazer, porque meu pai tinha investido ali. Agora sim, ele havia investido todo o dinheiro com a reforma e etc. Ele havia pago menos na casa. O valor da casa de mercado, ele havia sido reduzido por essa má fama. Mas agora ele tinha gastado tudo que ele tinha. Ele havia gastado tudo que ele tinha na reforma da casa. Então, nós teríamos que mudar para lá. Mas essa história narrada por mim fez com que houvesse uma investigação maior. Na nossa cidade, meu pai conhecia um senhor chamado Hércules. Esse senhor já tinha sido vice-prefeito lá. E esse senhor sabia toda a história da cidade, aquela casa era bem antiga. E foi esse cidadão chamado Hércules que acabou contando para o meu pai uma história que viria em complemento àquilo tudo que eu havia vivido. O senhor daquela casa, o último morador daquela casa, ele havia sido morto na casa pelo próprio cachorro da família. Era um cachorro que ele surrava. Gente de Deus, para tudo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Era um cachorro que ele surrava. E num determinado dia, ele trancou esse cachorro num lugar, ele acuou esse cachorro, e ele pegou o chicote, ele fazia isso com um chicote de couro. Ele tirou aquele chicote, ele estralava o chicote no chão para poder bater no cachorro. Mas não se sabe como. Quem testemunhou foram uma empregada da casa, já velhinha, de nome Francisca. Essa dona Francisquinha contou que o chicote teria se enrolado nos pés do patrão. Ele tropeçou no chicote, ele caiu. E quando ele caiu, o cachorro foi e mordeu a garganta dele. E aquele homem sangrou até a morte. Então, toda a história revelada pelo senhor Hércules ia de encontro a tudo que eu tinha vivido naquela casa. E isso mudava completamente a minha concepção a respeito do que é a vida e seus mistérios. Meu pai e eu procuramos um padre muito bom, que era o responsável pela paróquia de lá. Padre Orlando, ele era um padre espanhol. Ele tinha uma certa dificuldade para falar o português. Nós fomos conversar com o padre Orlando e ele era padre exorcista. Então esse padre Orlando, ele foi comigo e com o papai na casa, depois dela totalmente reformada, e ele foi jogando água benta em cada cômodo da casa. E mostrava a mim e o papai o braço dele sempre arrepiado a cada passo que ele dava. O cachorro não. O cachorro não apareceu mais. Mas a cada cômodo que ele jogava um pouquinho da água benta, ele mostrava o braço dele todo arrepiado, tanto para mim quanto para o meu pai. Como ele era, o padre Orlando, ele era um padre exorcista, ele garantiu para mim e para o meu pai que nós não teríamos mais problema nenhum. Porque aquele espírito havia sido expulso de lá. Na verdade, depois ele acabou revelando para o meu pai
que não era espírito, mas espíritos, e todos demoníacos, que habitavam aquele terreno, aquele lugar, aquela casa. Eu nunca pude supor e nem imaginar que eu tivesse esse tipo de vocação, de dom, para viver aquela experiência inusitada na casa que estava sendo preparada para que nós morássemos. De fato, nos mudamos para lá. Moramos ali, pelo menos eu e os meus irmãos. Eu fiquei mais uns 6 anos, porque aos 26 eu acabei me casando e saí de casa. Mas eles acabaram ficando mais. Meu pai e minha mãe moraram por lá mais ou menos uns 15 anos. Depois o papai vendeu a casa e nesse período em que eles moraram lá jamais viram qualquer outra coisa. De fato, o trabalho espiritual feito pelo Padre Orlando foi muito bem feito. Sabe, meu amigo, essa era a história que eu queria lhe contar em A História da Meia-Noite.